Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as custas judiciais nos tribunais eclesiásticos, porque isso é uma dúvida recorrente, é um problema recorrente, né? As pessoas sempre têm essa dificuldade, claro, a dificuldade financeira hoje é geral, né? Então é bom a gente falar um pouquinho sobre isso aí. Bom, o que acontece? O funcionamento dessa questão das custas judiciais nos tribunais eclesiásticos, ele não é, como alguns podem pensar, ele não tem uma forma central de regulamentação, tá? Isso depende de cada tribunal, em cada diocese, tá? Então, não é centralizado, por exemplo, na CNBB. A CNBB não legislou sobre isso para poder unificar no país inteiro, até porque ficaria difícil fazer isso, né? O Brasil é muito grande, se fosse um paísinho pequeno, até dava, mas o Brasil é um país muito grande. Então, as condições financeiras no país, de norte a sul, são muito diferentes, né? Um, dois salários, três salários mínimos em um lugar pode valer muito mais do que em outro. Então, é essa a realidade que nós temos. Então, por isso, acaba que os tribunais, eles acabam podendo, né, ter essa liberdade de cada um estabelecer as suas custas no valor que sustenta o tribunal, tá? O ideal mesmo, é que cada tribunal tenha um regulamento, um regimento interno, né? Boa parte deles não tem, infelizmente, mas o ideal é que todos eles tivessem um regimento interno e que nesse regimento constasse essa questão das custas, né? Que fica muito mais simples, assim como acontece nos tribunais do Estado, né? Nos tribunais civis, nos tribunais dos estados aqui no Brasil. O mundo inteiro praticamente é assim, né? Então, o que a gente tem? As custas, a gente precisa entender quais são as finalidades das custas judiciais no processo, né? E aqui eu não estou falando nem só do processo canônico, não, de qualquer processo, né? Para o Estado também é a mesma coisa. A finalidade é cobrir despesas administrativas e processuais ali do próprio tribunal, né? E do processo em si, daquele processo em si também. Né? No Estado, nos processos do Estado, para quem tem experiência com ações judiciais no Estado, tem vários tipos de custa. Né? Tem custas iniciais, tem custas lá no meio do processo, tem custas postais, tem custas de todo jeito, custas finais. É diferente dos tribunais eclesiásticos que costumam centralizar essas custas num lugar só, num tempo só, num momento só. Né? E dificilmente você tem custas separadas. Claro, se tiver um recurso, vai ter as custas do recurso, se tiver uma perícia, vai ter as custas da perícia, mas normalmente é isso aí. Né? Você tem as custas do processo, se houver uma perícia no processo, tem que pagar a perícia, e se houver recurso, o recurso. Dificilmente muda disso daí. Né? Existem tribunais que têm mais custas, né? Diminui essas custas iniciais e vai colocando outras custas espalhadas no processo. Mas não é a praxe geral. Tá? A praxe geral é que tem um valor único, fixo, ali normalmente no começo ou no momento da admissão do processo, e depois acabou, não tem mais custas, né? A não ser nesses casos que eu falei, no caso da perícia e depois da sentença, quando tiver um recurso. Mas a finalidade é cobrir essas despesas administrativas do tribunal e do próprio processo. Tá? São custos de secretaria, de notificação das partes, né, e outros atos, tantos outros atos. Né? Isso daí não inclui honorários de advogado. Normalmente não. Normalmente os tribunais não têm advogados dentro, né, inclusos. Alguns têm, já existem alguns que têm, mas normalmente eles não têm. Então, essa parte costuma estar de fora. Então é bom perguntar antes, né, se você for trabalhar com um advogado, porque costuma ser um trabalho separado, você contrata um advogado separado, tá? Então, como eu falei, é uma regulamentação local. A definição de valores e a forma de aplicação dessas custas, elas vão ser de competência exclusiva lá do tribunal aonde você vai estar trabalhando. Tá? Cada tribunal vai ter a sua forma de fazer, os seus valores e a sua forma de cobrar. Né? Alguns parcelam mais, alguns parcelam menos, alguns não parcelam. Né? Então tem tudo isso. E tudo sob a autoridade do bispo diocesano, né? Porque os tribunais funcionam sob a autoridade do bispo diocesano. Tá?
É claro que existem orientações gerais, né? Eles tentam buscar uma certa uniformidade entre eles. Mas, como eu falei, o Brasil é muito grande e é preciso ter uma certa autonomia desses tribunais para funcionar, porque é diferente, né, você cobrar um certo valor, uma certa quantia em determinado lugar e uma certa quantia em outro determinado lugar. Né? Faz muita diferença. Com relação à justiça gratuita, é claro que existe também nesses processos. Né? É possível pedir a justiça gratuita aqui no processo canônico, no processo de nulidade matrimonial, que é o que mais interessa a maioria das pessoas, a gente chama de patrocínio da causa. Esse patrocínio pode ser total ou parcial. Né? Então, como qualquer processo, né, no Estado também é assim, é preciso provar. É preciso provar que você não tem condições de pagar aquilo, que aquele valor é autossuficiente para poder afetar a sua vida financeira normal, né, no mês e tudo mais. Então, é preciso fazer esse tipo de prova. Tá? E fazendo esse tipo de prova, é possível que esse patrocínio da causa saia de forma parcial, ou seja, você paga uma parcela, um valor, um percentual dessas custas, metade, 75%, 20%, 25%, não sei, isso daí depende de como foi a situação em concreto, ou total, né? Existem pessoas que não têm condições de pagar nada, e aí é totalmente isento disso, é possível fazer, tá? É possível fazer. O grande problema é que quando a pessoa não paga as custas, alguém precisa pagar, né? Porque não existe essa coisa de gratuito, na verdade. Alguém paga, alguém está pagando, né? Então, esse dinheiro está saindo de algum lugar, tá? Então, muitas vezes pode ser que onere os outros processos, e aí o tribunal vai fazer um cálculo geral para poder, já colocando essas causas que acabam, um percentual dessas causas que acabam sendo isentas de custas, e majorando um pouco, pode ser essa solução, ou pode ser que a cúria, né, o bispo, retire de outro lugar, de outro setor da igreja local, da diocese dele, para poder complementar ali no tribunal. Então alguém está pagando. Né, em algum lugar alguém está pagando, não tem jeito de sair gratuito, porque existem uma série de coisas, existem salários a serem pagos dos funcionários, né, dos empregados, existe computador que precisa existir, impressoras, todo o custeio, né, energia, água, papel para essas impressoras, tinta para essas impressoras, internet, né, e uma série de outras coisas. É preciso pagar custas postais para mandar as cartas, as citações, os decretos, né, as notificações. É preciso manter o tribunal como um todo. Né? Muitas vezes, nem sempre os juízes, os promotores, os defensores do vínculo são voluntários. Né? O ideal é que nenhum fosse, para que funcionasse melhor, mas muitas vezes eles são voluntários. Então, quer dizer, já é um valor a menos que o tribunal tem que pagar, mas de alguns precisam ser pagos, né? Alguma coisa às vezes precisa ser paga, nem que seja o deslocamento desse juiz para o tribunal ou alguma coisa assim, né? Porque ele doar o seu trabalho é uma coisa, ele pagar para ainda se deslocar para esse tribunal para poder fazer e tudo mais é outra coisa. Muitas vezes existe o pagamento só desse deslocamento. Então, enfim, tem uma série de custos aí no meio para que esses processos funcionem. Né? Assim como é no Estado. No Estado também existe uma série de custos. Né? E isso tudo é colocado na mesa. Isso tudo é colocado em planilhas e tudo mais para que tudo funcione, para que tudo funcione de preferência contento, né? Que dê certo o funcionamento. Agora, um outro ponto que é importante também falar. A questão do Papa Francisco ter falado sobre a gratuidade desses processos. Lá atrás, na reforma dos processos de nulidade, 2016, acho que é 2016 mesmo, ele falou sobre a gratuidade desses processos. Na verdade, o que ele fez foi incentivar, né, os tribunais a buscar essa gratuidade desses processos, tá, na medida do possível, porque nem sempre é possível. Né? Então,
tudo para que a justiça ela não seja negada por razões financeiras. Não negado a nulidade, mas negado desde o início, né? O processo não aconteça, muitas vezes o processo não acontece por questões financeiras. E a ideia é que isso não ocorra, né? Não aconteça uma coisa assim, tá? Então, o Papa Francisco falou sobre isso naquela época dessa forma. Então, é para os tribunais buscarem sempre soluções com relação a isso, né? Buscarem sempre que as pessoas tenham acesso aos tribunais, tenham acesso a esse processo para saberem a sua condição, para entenderem a sua condição, para que a igreja dê uma resposta a elas a partir desse processo, né? Mas só que se o custo ficar muito alto, vai dificultando o acesso à justiça, vai ficando impedido, né? Isso também, a gente alega isso muito também na justiça comum. Custas muito altas impedem o acesso à justiça, que é um direito, né? É um direito das pessoas no Estado, no judiciário aí do Estado, e é um direito das pessoas no judiciário da igreja também ter acesso aos tribunais, ter acesso ao judiciário da igreja, né? Para poder entenderem a sua posição, a sua situação atual. Então foi isso que ele colocou. Mas a questão é que ele sublinha, lógico, uma série de coisas, né, com relação à salvação das almas, que é o melhor, sempre a finalidade da igreja e do tribunal eclesiástico, obviamente, tudo na igreja, a finalidade é a salvação das almas. Então ele sublinha tudo isso, né? Isso não pode ser, o valor não pode ser um obstáculo a isso. A questão é que implementar isso daí, essa gratuidade de forma total, integral para todos, né, é um desafio muito complexo na maioria dos tribunais. E não estou nem falando só de Brasil, é do mundo inteiro. Né? É muito complexo você fazer isso. Porque, na prática, um tribunal eclesiástico ele tem altos custos para funcionamento. Manter um tribunal é caro. Né? Manter um tribunal não é barato fazer isso. Né? Isso inclui, como eu falei já, os salários seja dos ministros judiciais, né, juiz, defensor do vínculo, promotor de justiça, e também do pessoal administrativo, mas também manutenção, estrutura física, né, custeio do tribunal, as despesas com notificação, remessas, né, postais, produção de documentos, essas coisas todas. Isso tudo tem custo. Né? No Brasil, às vezes isso até piora, né? Porque não estamos no melhor momento para poder falar da situação financeira de todo mundo, mas no Brasil a sustentabilidade financeira dos tribunais, em grande parte, né, é garantida pelo pagamento dessas custas. Né? E muitas vezes os tribunais são subsidiados pela Cúria. Então, o ideal é que eles tenham essa autonomia financeira, mas nem todos conseguem, né? Porque senão as custas ficariam muito altas. Então, a gratuidade total é muito rara no Brasil. Né? É muito difícil você encontrar por aí tribunais que fazem tudo de forma totalmente gratuita, sem custas judiciais. Né? O dinheiro vem de algum outro lugar. Algum outro lugar está pagando, mas não cobram custos. Isso é muito raro acontecer aqui. Né? O que é uma coisa diferente, é uma nuance diferente do que ocorre lá na Europa. Né? Na Europa, tem vários lugares na Europa em que, em muitos casos, as conferências episcopais ou as dioceses, elas têm fundos e estruturas financeiras que vão possibilitar, né, essa total ou quase total isenção de custos. Né? Por lá é mais fácil isso. Por uma série de motivos que eu não vou explicar agora, senão o vídeo já está grande e vai ficar maior ainda. Né? Então, por lá é mais fácil fazer isso. Então, por lá acontece isso mais, de forma total, isenção total ou quase total. Né? No cenário brasileiro, a autossuficiência econômica desses tribunais seria fundamental para a operação deles, mas não acontece. Né? E isso limita a plena aplicação da gratuidade. Claro, lógico. Né? Então, toda a questão das custas envolve isso e muito mais. Né? Porque muitas vezes as pessoas precisam também de um advogado, e o advogado já vai ser por fora. Né? Então já onera um pouco mais essa ação, e assim vai. Então, tem uma série de outros entendimentos que a gente precisa um dia conversar aqui, né? Mas, de forma geral e de forma, né, como um todo, as custas judiciais envolvem todas essas questões.
né? A gente pode aprofundar elas em outro momento, mas envolvem todas essas questões, que não são fáceis de lidar, né? É uma questão complexa, é um problema complexo que envolve muita gente, muitos tribunais no Brasil inteiro, que é muito grande. Então não é uma coisa fácil de lidar, vai ter diferença entre tribunais e vai ter diferença de valores, não tem como isso ser unificado, certo? Então depois a gente discute outras coisas, outros detalhezinhos menores, mas para ajudar nessas outros vídeos que a gente possa colocar, fala aí embaixo aí nos comentários, né? Curte, envia essas coisas todas aí, mas comenta aí embaixo quais as dúvidas que você tem, esses outros pequenos detalhes, essas nuances que a gente tem para poder responder aqui, que eu respondo em vídeo para vocês de uma forma mais completa, mais, né, mais profunda. Certinho? Até mais.